E aí galera, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yara e hoje, como vocês viram no título, né, vamos falar sobre problemas psicológicos. Ano passado eu tive... Na verdade eu nem sei o que eu tive porque a psicóloga, a psiquiatra não sabe exatamente, elas não Como é a palavra, velho? Elas não têm o mesmo ponto de vista, né? Uma fala que é uma coisa, a outra fala que é outra coisa, outro fala que é outra coisa. Enfim, eu vou falar aqui, e quem sabe, né, algum psicólogo veja esse vídeo, eu acho. Cachorra, velho. Ô cachorra dos infernos. Enfim, eu espero que, quem sabe, um psicólogo, um psiquiatra veja esse vídeo e saiba dizer o que eu tive, né? Porque até hoje eu não sei o que eu tive. Enfim, foi ano passado, foi depois que eu voltei do carnaval. O carnaval foi muito bom, velho. Eu enchi a cara. Ai, meu Deus, minha mãe até acha que esse meu problema foi por causa da ida pro carnaval. Eu passei lá em São Mateus Guriri. Enfim, foi um mês depois que eu voltei do carnaval. Eu não sei exatamente quando começou, porque é tipo um sonho, sabe? Como se fosse um sonho. Você só se lembra do meio pro final, não se lembra do início. Então eu acho que começou um mês depois, né? Começou contando umas histórias. Começou contando umas histórias, assim, bem nada a ver, mas que eu acreditei. Porque, sei lá, eu acreditava que aquilo que estava passando na minha cabeça era como se fossem memórias que eu já tinha vivido. Aí por isso que eu acreditei. Mas era como... Essas histórias eram como se fossem sonhos que... Quando você está sonhando, você acredita que é real. Quando você está sonhando, quando você acorda, você pensa... não passou de um sonho, né? Aquilo não era real. Mas eu não tinha essa parte de acordar e achar que não era real, porque eu vi aquilo quando estava acordada. Então eu acreditava que era real. Aí começou contando... A primeira história foi a história do Master, que eu não me lembro muito bem como era. A segunda história foi a história da crise. Esses sonhos que eu tive, eu dei uma pesquisada, né, há pouco tempo, e descobri que pode ser delírios, né? Eu não tenho certeza, porque a psicóloga não falou o que era. Então, eu acho que era delírios, né? Com a minha pesquisa, eu acho que era delírios. E nos delírios, você vê coisas que parece que são reais. Inclusive, é difícil você identificar o que é real e o que não é real. Então, eu tinha muito essa dificuldade de saber o que era real e o que não era real. Enfim, a segunda história foi a história da crise, que contava que tinha as doenças, né? Tristeza profunda, solidão, depressão profunda. Aí nessa história contava que essas doenças ficavam em níveis, como se estivessem níveis dentro de um buraco. Aí na parte de cima, né, na borda do buraco, ficava a tristeza profunda, aí no meio ficava a solidão e no fundo a depressão. Aí nessa história contava que pessoas que tinham essas doenças podiam ser curadas com uma pessoa que tivesse um poder, que era chamado de crise. E nessa história, eu era a crise. Protagonista, né, velho? Enfim, aí nessa história eu tinha como que eu faço? Um trauma. Eu tinha um trauma, eu não me lembro bem qual era o trauma que eu tinha, porque faz muito tempo que eu vi essa história. Mas eu tenho anotado. Eu tenho um caderno que eu anotei todas essas histórias, menos a segunda parte que eu vou falar, né? A segunda parte eu não anotei, só a primeira parte. Aí nessa história da crise eu tinha um trauma que quando eu terminasse de ver essas memórias, quando eu terminasse de ver essas histórias, eu tinha que procurar umas pessoas que apareciam na última memória.
definiu a última memória como se fosse a última, né? Aí quando essa última memória chegasse ao fim, eu teria que procurar umas pessoas que apareciam nela. E eu fui procurar, mas antes de procurar eu fui pro hospital, porque eu tava com medo da crise. Essas histórias me influenciaram de uma forma... Véi, tipo, mano, é muito bizarro o que eu tive, saca? Aí eu fui pro hospital com medo dessa crise. Chegando lá, eu falei que eu tinha que encontrar um tal de Master. Eu falei para os médicos sobre essa história, né? A história da crise. Eles, né, acharam, deve ter achado, essa menina é doida. Tanto que a recepcionista falou que eu tinha que procurar um psicólogo, né? Só que, como eu tava sendo influenciada por essa história, eu não tava acreditando que um psicólogo ia resolver. Pra mim, eu tinha que encontrar essas pessoas, né? Enfim, eu tomei uma injeção lá que me acalmou e me fez dormir, porque eu não tava conseguindo dormir. Porque essas histórias que eu tava vendo, elas vinham o tempo todo, inclusive quando eu tava dormindo. Quer dizer, quando eu ia deitar, né? Porque eu não conseguia dormir vendo essas histórias. Que, tipo assim, não tem como você não ver, porque tá passando dentro da sua cabeça, cara. Não tem como você simplesmente desligar. Então eu acabava ficando vendo. E também eu perdi muito peso. Eu não sei quanto eu cheguei a pesar, mas eu fiquei bem sequinha. Eu já era seca, né? Eu pesava 50 quilos, mas eu acho que eu cheguei a pesar uns 43, 44. Eu acho que eu cheguei a pesar isso aí, que eu fiquei bem sequinha mesmo. Aí, passou isso, né? Essas histórias continuaram. Eu achei que era o fim, mas elas continuaram. E eu nem me liguei que, sei lá, poderia ser uma coisa absurda, né? Que elas me fizeram fazer. Enfim, continuaram contando outras histórias. Aí chegou a um ponto em que as histórias diziam que alguém tinha colocado essas histórias na minha cabeça para fazer eu me apaixonar por essa pessoa. Era um homem bonitinho, inclusive, mas eu não sei quem é. Mas esse homem que aparecia nas minhas histórias, ele aparecia em todas as histórias. Eu tinha visto esse cara no carnaval. Eu não sei porque ele apareceu. Simplesmente eu vi o cara uma vez na minha vida e ele apareceu em todas as histórias. Inclusive, eu também vi uma mulher, quando eu tava indo embora do carnaval, eu vi uma mulher, né? Ela, inclusive, até conversou comigo. E ela também aparece nas histórias, eu não sei porquê. Enfim, as histórias passou, né? Aí chegou a um ponto em que elas estavam meio que embaçadas, não eram tão nítidas. Aí elas estavam parando, até que parou de vez, né? E parou lá em julho. Aí eu parei de ver e voltei ao normal, né? Nessa época eu tava tomando uns remédios, tava tomando risperidona e tava indo na psicóloga, né? Só que quando parou, eu resolvi parar de tomar remédio e ir na psicóloga também, né? Porque tinha parado. Então eu parei. Aí eu fiquei agosto, sem ver nada, ficou normal. Aí quando foi em setembro, voltou. Voltou, cara. Contando mais histórias e eu continuando vendo essas histórias. Porque não tinha nada mais pra fazer, né? Na verdade, eu tinha o que fazer, né? Eu tava estudando para concurso em 2019. Eu estava estudando para o concurso do INSS, só que esse concurso não ia sair. Então, no início do ano de 2020, eu decidi que iria estudar para o concurso do Banco do Brasil. Mas acabei também não estudando por causa desse problema. Aí passou, né? Passou a vontade de estudar. Aí, como foi em setembro voltou esse problema, né? Até esse ponto eu não tinha ido ainda na psiquiatra para ela me passar outros remédios, né? Porque eu não tava achando vaga. Quer dizer, minha mãe não tava achando vaga na psiquiatra. Aí voltou contando outras histórias. Contou a história do bloqueio. Que ele dizia que tinha umas coisas que uma pessoa fazia. Tipo, lixar a unha sem ter uma lixa. Né? No meio da rua você iria fazer essas coisas e o bloqueio iria impedir você de fazer essas coisas, né? Porque uma pessoa iria ativar essas coisas em você e
o bloqueio iria impedir que essas coisas fossem ativadas. Eu não sei que coisa é essa, não falou o nome. Mas era tipo assim, lixar a unha sem ter uma lixa no meio da rua, andar em uma esteira, mesmo você não estando numa esteira no meio da rua, você fazer essas coisas assim do nada. Bem idiota. Bem idiota essa história, mas eu também acreditei. Aí eu tinha conseguido, aí o homem que supostamente estava colocando essas histórias na minha cabeça, que foi quem arrumou esse bloqueio pra mim. Aí essa história acabou se desenvolvendo para outra história, que era a história do mundo personificado, né? De acordo com essa história, existe uns bloqueios, vários tipos de bloqueio, que pode fazer você acessar esse mundo personificado. Esse mundo personificado seria o mundo paralelo ao mundo nosso aqui, né? A Terra. Que onde pessoas eram presas, almas de pessoas eram presas, né? E eu bem acreditando nessa história. Aí, passando essa história do mundo personificado, chegou a história da boneca amaldiçoada. Só que nessa história da boneca amaldiçoada, eu não fiquei vendo essas histórias na minha cabeça. Esses delírios, né? Eu fiquei só ouvindo vozes. Eu fiquei ouvindo vozes e tendo alucinações. Só que essa história começou quando a minha mãe foi dormir comigo. Eu pedi minha mãe para dormir comigo porque eu tava com medo de alguma coisa. Eu não me lembro do que eu tava com medo. Aí eu pedi ela para dormir comigo. Aí as vozes, que eram vozes dessas histórias, as histórias tinham várias pessoas, né? E as vozes eram vozes de pessoas que apareciam nessas histórias que eu estava vendo, né? Na minha cabeça. Aí as vozes falaram que a minha mãe era uma boneca amaldiçoada que estava ali pra colocar medo em mim. Fazer coisas que iam me deixar com medo, né? E eu fiquei com medo. Minha mãe dormindo do meu lado e eu achando bem que minha mãe estava meio que me observando. Ela estava acordada, me olhando, me encarando. Essa era a sensação que eu estava tendo. Aí as vozes disseram que eu tinha que fazer um tipo de respiração lá, onde você respira com o tórax e com a barriga, né? Você primeiro respira com o tórax e depois com a barriga. Aí a boneca da minha mãe ia achar que eu estava com defeito e não ia poder me assustar, né? Me botar medo. Aí, nesse mesmo dia, as vozes falaram que eu tinha que me levantar da cama no meio da madrugada e tinha que sair de casa. Eu até tentei sair de casa, eu tentei abrir a porta, só que a porta não tava com a chave lá, então eu pulei a janela. Véi, eu pulei a janela, cara, e tentei sair pelo portão, né, só que o portão tava trancado. Aí eu meio que me desesperei, eu quase chorei na hora. Aí minha mãe apareceu, né, minha mãe tava normal, então achei que não tinha nada de errado com ela, né. Só que as vozes falaram que a minha mãe estava esperando meio que ativar, né? Meio que isso. Estava esperando ativar. Aí depois que eu entrei pra dentro de casa, eu fui até o espelho, que as vozes falaram pra eu ir pro espelho e olhar bem pra minha cara, né? E nessa hora eu vi a minha cara meio que se desmanchando, se tornando uma caveira, se desmanchando, saca? Aí as vozes falaram que nessa hora eu que era a boneca amaldiçoada. Mudou, né? Cara, essas vozes que eu tive na minha cabeça, elas sempre mudavam a história, cara. Elas sempre falavam uma coisa, depois falavam outra. Muito filha da putagem. Caraca, mano. Aí depois disso eu fui pro hospital de novo. E acho que me deram sono, não sei o que me deram. Que fez eu dormir, né? Finalmente eu dormi, porque eu não tinha conseguido dormir. Eu acho que eu tava uns 2 dias sem conseguir dormir. Aí eu dormi e voltei pra casa. Só que a partir desse momento, eu não me lembro do que eu fiz do resto do dia. Sempre que as vozes apareciam, eu me lembrava do que eu fazia. Mas no resto do dia, onde as vozes não apareciam, eu não me lembro do que acontece no resto do dia.
Eu não me lembro de almoçar, de tomar banho, de ter ido dormir. Eu não me lembro, eu não sei porquê. Aí, tipo, sempre que as vozes apareciam, elas me disseram que eu tinha que sair de casa, que eu tinha que fugir, que as pessoas que apareciam nas minhas histórias iam aparecer pra vir me buscar. Mano, elas me fizeram tentar entrar dentro de um carro que tava aqui parado perto de casa. O carro era de um homem que mora perto da minha casa aqui, né? E elas me fizeram tentar entrar nesse carro. Aí bem o cara apareceu e perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, nada não, e saí. Caraca, mano, que filha da putagem, velho. Elas fizeram muita merda, velho. Essas vozes na minha cabeça fizeram muita merda. Fizeram eu fazer muita merda. Teve uma vez que eu pulei o muro porque o portão tava trancado. Minha mãe não deixava eu sair de casa por motivos óbvios, né? Por motivos óbvios. Eu não estava bem, né? Eu não estava bem da cabeça, né? Então, eu teria que ficar em casa, né? Pra não ficar fazendo merda, né? Eu acho que eu falava pra ela o que eu tentava fazer na rua, né? Quando eu chegava em casa. Porque eu também não me lembro de quando eu saía, né? Quando eu saía pra rua, porque as vozes me mandavam sair. Eu não me lembro de ter voltado pra casa. Aí, né? Num dia eu tentei pular um muro, né? Tanto que eu ralei meu braço. Né? Machuquei um pouquinho. Eu passei na casa da minha avó pra pegar uma máscara. E fui pra praça, né? Andar. Tipo, me distrair pra me acalmar um pouco, né? Porque eu tava ainda com medo da minha mãe, que eu achava que ela era uma boneca amaldiçoada. As vozes falavam que ela era uma boneca amaldiçoada. Então, eu tava com medo, né? Eu tava só esperando essa boneca, né? Passar, porque as vozes disseram que ela ia passar, né? Com o tempo ela ia voltar, minha mãe ia voltar ao normal. Teve muito mais coisa envolvida, só que eu não vou dar o detalhe, porque são muitas histórias, muita coisa aconteceu. Aí, com o tempo, essas vozes foi sumindo, né? Até um dia que elas simplesmente desapareceram. Tanto que eu fiquei até com medo, né? Porque eu tava sozinha agora. Mas antes eu já tava sozinha, né? Porque aquelas vozes eram só vozes da minha cabeça. Aí eu fiquei com medo por um tempo de ficar em casa sozinha, de dormir no escuro. Eu já tava indo na psiquiatra. A psiquiatra tinha me passado um remédio, cleonazepam, tarja preta. E eu tava tomando ainda o risperidona, né? Que é a tarja vermelha. Aí foi, né? Foi continuando assim. Até que eu cheguei ao ponto em que, tipo, raciocinei, né? Caraca, mano, isso foi só coisa da minha cabeça, né? Eu tava indo na psicóloga, só que ela tava me tratando pra ansiedade. E eu não achava que isso era ansiedade, né? Eu não acho até hoje que isso era ansiedade. Pra mim, foi o que o neuro disse. Eu fui no neuro, aí ele me falou que tinha sido uma psicose, né? Foi um surto psicótico que eu tive. E eu pesquisei tanto sobre ansiedade, tanto sobre psicose. E o meu problema, o que mais se encaixa é a psicose. Pode ser que eu esteja errada, pode ser que seja ansiedade. Pode ser também, mas, tipo, quando eu pesquisei sobre o assunto, eu vi que o que mais se encaixava no meu problema era a psicose. Enfim, eu tava indo na psicóloga e parei de ir. Faz uns 2, 3 meses que eu parei de ir, porque não tava achando que aquilo tava me ajudando. Eu falava pra ela que eu tinha medo, que eu tinha medo de dormir em casa sozinha, de ficar no escuro, que aquilo tinha gerado umas sequelas, né? Umas sequelas pequenas, mas tinha gerado. Mas ela continuava me tratando pra outra coisa. Não ajudava muito, não. Então eu parei de ir. Aí eu continuo indo na psiquiatra. Eu só tô tomando agora o risperidona. O clonazepam eu só tomo se eu estiver muito agitada.
Mas desde que eu parei de tomar o clonazepam, eu não tomei mais, não fiquei mais agitada, né? Não me deu mais nenhum problema que eu precise tomar esse remédio. E eu fui na psiquiatra umas 2 vezes passada. E eu falei com ela, né, que eu tinha ganhado muito peso. Eu costumava pesar 50 quilos e agora eu tô pesando quase 70 quilos, né? Engordei quase 20 quilos. Aí ela me falou que era o remédio e que eu tinha que fazer caminhada. Só que eu tenho preguiça de fazer caminhada. Ai, eu vou tentar controlar a minha alimentação, isso sim. Isso eu faço, mas fazer caminhada eu não faço não. Tenho preguiça de sair de casa. E foi isso, né? Chegamos até hoje, eu tô aqui, tô bem, né? Não tive mais nada, nenhum problema psicológico. Eu espero que isso não volte, porque me deixou muito perturbada. Foi foda, velho. Foi foda passar por isso. Foi, tipo, quase um ano que eu fiquei desse jeito. Só foi parar em novembro. Começou o quê? Um mês depois do carnaval. Carnaval em fevereiro, março. Começou em abril e foi até novembro. Foi quase um ano que eu fiquei tendo esse problema, né? Então, eu espero que não volte. É isso. O vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenham gostado do assunto. Ou talvez não, né? Eu não falei muito dos problemas, não especifiquei os problemas, não falei sobre eles direito, eu falei sobre só os meus problemas que eu tive. Então, é isso. Se gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no meu canal e, se possível, deixem um comentário, né? E então é isso. Até mais. Tchau!